Olá pessoal, eu sou a professora Marta Cassar, módulo Legislação. Hoje nós vamos trabalhar uma deliberação do Conselho Municipal de Educação, que é a número 2 de 1999. Sobre o que ela fala? Vamos ser bem objetivos. Ela fala na fixação de normas para a operacionalização da avaliação pela escola, para quê? Para classificar e reclassificar os alunos da rede municipal de ensino. Portanto, o Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, CMESO, ele está aqui deliberando sobre essas normas que vão permitir que o diretor da escola, o conselho, a equipe de professores classifiquem ou reclassifiquem os alunos apenas da rede municipal de Sorocaba. Então, é uma resolução municipal apenas para quem estuda na rede municipal de Sorocaba, não é para as escolas particulares, que fique bem claro, e pode ser uma questão de concurso já essa, tá? Ela se baseia em princípios, todos eles norteados pela Lei de Diretrizes e Bases. Então, ele vai falar o quê? Vai falar no princípio da valorização da experiência extraescolar, claro, para eu classificar ou para reclassificar, ou seja, colocar esse aluno numa série além daquela que ele não cursou. Ele tem que ter essa competência através do quê? Da valorização dessa experiência que ele teve fora da escola, da vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais que ele traga consigo, tá? Que essa avaliação deve ser entendida sempre com prevalência nos aspectos de qualidade sobre os de quantidade, então aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Esses ditames são da nosso documento legal LDB 9394/96. O que nós estamos vendo aqui é da LDB, tá? Porque o Conselho Municipal se apoia nesse documento legal para poder deliberar, tá? A necessidade de assegurar orientações que permitam a essas escolas municipais de Sorocaba a adotarem de imediato essa classificação ou reclassificação, dependendo desse aluno se é do fundamental ou do ensino médio. Ficou claro para vocês? Então, a partir desse instante, desses princípios, desse objetivo de fixar normas, eles vão deliberar, porque é uma função desse colegiado, deliberar, tá? O quê? Decidir. Então, fica decidido. Artigo 1º, que essa classificação deverá ser realizada através da escola, devendo constar no regimento escolar, com base no inciso 2, a linha C do artigo 24 da RDB. Até hoje, esse inciso 2º, a linha C, e do artigo 24 é o mesmo. Então, por isso ele foi indicado como referência bibliográfica para estudo, tá? Porque você, se for ser um diretor, se for um orientador educacional, se for um supervisor, tem que ter esse conhecimento de como se dá essa classificação, porque não é rotineiramente, mas sempre aparecem crianças que precisam, por exemplo, de uma reclassificação, ok? Ou crianças que estavam no meio rural ou no exterior e que chegam no Brasil e precisam ser colocadas, classificadas numa série, num ano, ou seja, a Secretaria Municipal de Educação e a escola tem que tomar providências com relação a isso para garantir esse direito dessa criança, desse adolescente, de frequentar a escola, né? Em conformidade com a Constituição Federal e em conformidade com a nossa LDB. Portanto, nesse artigo 1º, fica bem claro que deve ser realizada por quem? Pela escola. Vocês estão vendo essa flechinha que eu coloquei aqui? Quando eu coloco a flechinha é porque essa questão já caiu em concurso, ok? Artigo 2º, a classificação se realizará em qualquer série ou equivalente, né, ano, exceto a primeira do ensino fundamental. Então, para o primeiro ano não tem classificação e reclassificação, ok? De que forma? Vamos ver como ela vai ocorrer. A linha A, por promoção dos alunos da própria escola com aproveitamento da série ou equivalente anterior. Muito claro isso, sim, por promoção, todos são classificados na série ano seguinte. B, por transferência de alunos de outras escolas, trouxe o histórico escolar, vai ser classificado em determinado ano da escola. E C, mediante avaliação feita pela escola, independentemente da escolarização anterior. Existe isso, Marta? Existe. Como eu falei, as crianças da zona rural, pode ser que elas cheguem em março na escola, o ano letivo começou em fevereiro, pode ser que cheguem em julho, em setembro. Não é o direito que ela tem, direito da Constituição Federal de estar na escola? Então, nesse instante, a escola vai ter que promover. Normalmente, a escola trabalha com essas questões no primeiro bimestre, tá? Mas se chega a qualquer época do ano, excepcionalmente, vocês estão vendo ali, independente
da escolarização anterior, a escola deve realizar, tá? Deve colocar essa criança no direito dela de frequentar a escola. Artigo 3º. Na classificação sem a escolarização anterior, são necessárias as seguintes medidas, ou seja, essa criança, esse pré-adolescente não frequentou a escola, ela não tem base, ou então não frequentou os anos anteriores. Bom, primeiro ela deve ser requerida no início do ano letivo e só excepcionalmente diante de fatos relevantes em outra época, como eu acabei de dizer. A linha B, o interessado deve indicar a série em que pretende a matrícula, observada a correlação com a sua idade. Então, você sabe que para o segundo ano, essa criança tem 7 anos, para o terceiro ano ela tem 8 anos. Então, nesse sentido, ele disse a correlação com a idade. Não pode pedir, por exemplo, ele tem 8 anos e quer se matricular no 5º ano, no 6º ano, no 8º ano. Nesse momento não tem um mecanismo legal para levá-lo para frente. Tem todo um estudo aí sobre superdotação, mas nesse momento, nessa legislação, nós não estamos trabalhando essa questão, tá? Letrinha C, vejam que eu coloquei a flecha aqui porque já caiu também em concurso, tá? Letrinha C, incluir obrigatoriamente na prova que vai ser aplicada para esse menino, para essa menina, para que eles vão para aquele ano determinado pela idade, uma provinha de redação de língua portuguesa, tá? Letrinha D. A avaliação do grau de desenvolvimento e maturidade desse candidato para cursar a série pretendida deve ser feita por uma comissão formada por quem? Por 3 docentes ou profissionais do suporte pedagógico e pelo conselho de classe. Então, 3 docentes ou o diretor, o coordenador, o orientador pedagógico ou um supervisor e também o conselho de classe que todo ano é instituído em cada unidade escolar, tá? Letra E, a linha E. Ter um parecer conclusivo do conselho de classe ou série homologado pelo diretor. Fez a provinha, vamos fazer um parecer sobre a situação daquele aluno. F. Constar esse parecer conclusivo nos registros do conselho de classe e série e do prontuário do aluno. Veja que em nenhum minuto eu falei termo. Então, para o supletivo não existe esse recurso. Se essa questão cair para você no concurso, que fique claro que essa reclassificação, em nenhum momento essa resolução falou em termo. O termo é o que nós utilizamos para, além do classe e série, seria termo também se fosse para o EJA, tá? Aqui teria o termo, mas como não tem, fiquem certos que não é, essa fixação não é para o EJA, tá? Bom, tendo tudo isso, artigo 4º, como se dá a reclassificação? A reclassificação dos alunos é um dispositivo importante, não pode ser considerado um dispositivo que facilita para o aluno ir para frente rapidamente e concluir seus estudos, não. É um mecanismo muito sério dentro da escola. Vejam como é o cuidado que nós temos que ter nesse sentido. A reclassificação de alunos do ensino fundamental e médio, lembro que naquela época tinha o médio, com base no parágrafo primeiro do artigo 23 da LDB, ocorrerá da seguinte forma. Primeiro, proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, é claro, porque quando ele está já no 6º ano, ele tem vários professores, ciências, matemática, são os componentes curriculares, né? Geografia, inglês, português, língua portuguesa, língua inglesa, tá? Então, é pelo professor, se ele está no 3º ano, no 4º ano, se estaria naqueles anos, para reclassificá-lo. Por quê? Por que motivo? Porque já tem uma idade mais avançada. O que não pode é fazer essa reclassificação para uma idade, para um ano, que ele não teria naquela idade, entenderam? Então, pedir a reclassificação, ele está no 2º ano, mas os pais consideram ele muito inteligente e querem passá-lo para o 6º ano. Não, como eu disse, não tem esse dispositivo aqui nessa resolução, perdão, nessa deliberação ainda, tá? Bom, então, uma proposta, número 1, apresentada pelo professor ou professores com base nos resultados de uma avaliação diagnóstica. Então, tem essa avaliação, tem a redação de língua portuguesa, se apresenta para essa análise. E solicitação do próprio aluno ou do responsável mediante o requerimento dirigido ao diretor da escola. Então, os pais vão solicitam a reclassificação. Normalmente acontece no 1º bimestre, quando esse menino está frequentando esses 2 meses e meio, que são os meses que constam no 1º bimestre de cada unidade escolar, tá?
Artigo 5º, a reclassificação define a série adequada ao prosseguimento dos estudos do aluno, tendo como referências, vamos verificar, a avaliação das competências nas matérias da base comum do currículo, a idade ou série e os critérios definidos pela própria escola que estão lá no regimento escolar. Gente, provavelmente, neste ano de 1999, houve por parte de cada escola uma revisitação ao regimento escolar, para que essa resolução, essa deliberação, perdão, tenha sido incluída também para que os pais possam e pudessem ter proveito dessa classificação e dessa reclassificação, tá? O artigo 6º vai nos dizer que a avaliação a que se refere a linha A do artigo 2º, o que diz essa linha A? Eu deixei marcadinho aqui para vocês. Diz que por promoção dos alunos da própria escola ou aproveitamento da série ou equivalente anterior. A essa avaliação se refere, deverá seguir os seguintes preceitos. A linha A. Aproveitar o conhecimento e a experiência que o aluno tem, que será avaliado e valorizado pela escola, levando-se em consideração a faixa etária e outras exigências específicas do curso. Que curso? Ensino fundamental. A ser realizada por uma comissão de docentes da própria escola, constituída pelo diretor. Tudo com lavramento de ata, tá? Lavração de ata. Letra C. Ser analisada pelo conselho de classe, série e definidos os seus resultados com registros em livro próprio e prontuário do aluno. Tá? Então, isso, acabou de finalizar essa situação, vai para o prontuário do aluno, para sair no histórico escolar assim que ele deixa o ensino fundamental, migre para o ensino médio, ou assim que deixa o ensino médio e migre para o ensino superior, ok? Então, obrigatoriamente, no sentido de comprovação que ele foi reclassificado, é importantíssimo e soberano que tenha foi tirado em livro próprio, foi registrado em livro próprio, então, essa cópia nos prontuários do aluno que vão ficar registrados na escola, ou de forma digital agora, ou naquela época, os arquivos mesmo de pastas, tá? Apontar as necessidades de estudos de recuperação. Nem sempre, depois de uma reclassificação, esse adolescente, essa criança está pronta para frequentar aquela série em questão, aquele ano em questão. Ele está defasado, ele precisa de um apoio. Então, a própria escola vai promovê-lo em função da idade que ele tem, uma idade acima daquela que as crianças ou adolescentes estão cursando, por exemplo, o 6º ano, o 3º ano, ele vai para aquele ano que ele correspondente à sua idade, por reclassificação, mostrando que ele tem pelo menos uma competência que o conselho analisou através dessa avaliação, e dentro dessa avaliação, obrigatoriamente, uma prova de língua portuguesa, redação, e aí ele vai ter garantido também essa possibilidade da escola de dar estudos de recuperação para que ele consiga atender às necessidades, das exigências daquela série, daquele ano novo que ele está frequentando, tá? Nesse momento, nós estamos o quê? Equivalendo idade e ano escolar, e esse adolescente, essa criança, poderá dar prosseguimento nos seus estudos com esse apoio. Tudo registrado em regimento escolar. Então, o regimento escolar é uma ferramenta importantíssima para consolidar esse direito de classificação e reclassificação dos alunos da rede municipal. Ensino fundamental, sem contar o primeiro ano, né, de uma forma resumida, até o ensino médio, mas ensino médio, a rede municipal não tem mais. Um abraço